Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então nós vamos começar o nosso assunto aqui de operações comerciais, tá? Com lucros e prejuízos. Então, isso é uma parte que eu costumo passar depois, né, que a gente termina as partes dos juros simples, compostos, descontos, etc., porque é uma parte que deixa agora mais fácil o entendimento, né, das operações com lucro ou prejuízo. Bom, elas envolvem porcentagem, tá, gente? Então a questão é que a gente vai ter que sempre ter fresco na cabeça, tá? Como é que se calcula a porcentagem? É simples, tá? Eu considero fácil, só que tem que construir um raciocínio e tem que ter atenção. Mas eu acredito que para vocês seja um conteúdo bem acessível, que vocês já estejam mais tranquilos quanto a isso, acredito que vocês não vão achar nenhum grande mistério, até porque não é nenhum grande mistério, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então. Bom, inicialmente eu coloquei aqui para vocês, tá, um texto que fala que o comerciante, né, ele compra uma mercadoria a um determinado preço, tá, que é chamado de preço de custo, e depois ele realiza a venda da mercadoria, tá, com lucro ou prejuízo, tá. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: se eu comprei, tá, uma mercadoria por um preço X, tá? Um preço 10, por exemplo, paguei R$ 10 por uma mercadoria. Se eu for vender para ter lucro, eu vou ter que vender acima de R$ 10. Se eu vender por R$ 10,01, já é lucro. Então eu ganhei 1 centavo de lucro, embora não seja muito, né? Ele é já considerado lucro. Agora, o que não dá é para a gente, por exemplo, vender pelo mesmo valor, que daí não é lucro nem prejuízo, é simplesmente empate, é 0 a 0, tá? E se eu vender essa mercadoria por menos do que ela me custou, eu vou então arcar com um prejuízo. Isso é, eu paguei R$ 10 pela mercadoria, vendi lá por 9 e eu tenho R$ 1 de prejuízo. Se eu paguei R$ 10 pela mercadoria, isso é, o preço de custo na mercadoria é R$ 10 e eu vender por 15, eu tenho R$ 5 de lucro. Até aí eu acredito que vocês estejam acompanhando o raciocínio, tá tudo certo. Bom, então é o seguinte, problemas que envolvem a porcentagem, tá? A porcentagem é calculada sempre sobre a compra e venda de mercadorias, tá? Então nós temos porcentagem sobre a venda e porcentagem sobre o custo, tá? E qual é que é a motivação que a gente precisa entender esse cálculo de porcentagem sobre a venda e porcentagem sobre o custo, tá? É que ela torna muito importante para a gente resolver alguns problemas, tá, que envolvem dinheiro, tá? Por exemplo, muitas vezes eu sei que a mercadoria está sendo vendida a R$ 150 e tem, sei lá, 20% de lucro. Qual é o valor de custo dessa mercadoria? Se eu sei a margem de lucro, eu consigo calcular, né, não só o valor do lucro, mas também o valor original da mercadoria. Então, por isso que a gente vai começar a trabalhar agora com a ideia de percentual. Vamos lá. Porcentagem, então, sobre o preço de custo. Quando o cálculo sobre o preço de lucro ou prejuízo é feito em bases percentuais sobre o preço de custo do produto adquirido, nós temos então o chamado de porcentagem sobre o custo. Este é o preço normal, tá? Esse é o processo normal e que é usado e adotado no mercado comercial. Então, gente, esse é o processo comum, qualquer um faz. Todo mundo que, por menos matemática financeira que saiba, tá? Ele sabe de uma maneira subentendida ou por algum outro tipo de maneira que se ele comprar alguma coisa por um valor determinado, ele precisa vender por um valor acima daquele determinado que ele usou para gastar, para comprar, né? Porque senão ele não vai estar ganhando dinheiro e ele não vai conseguir então ter o seu lucro, e muitas vezes o lucro significa sustento, subsistência. Então pode parecer uma coisa óbvia para a gente que está estudando matemática financeira, mas eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, tá? Então vamos dar um exemplo. Se um comerciante ou pessoa física compra um determinado produto a um valor de R$ 200, tá? Que é o quê? O preço de custo, né? O que está custando para ele é R$ 200, tá? E se for revendido com o lucro de 30%, isso é esses R$ 200 mais 30%. 30% de quê? Desses R$ 200, né, gente? Então,
o lucro vai ser de 30%, vai ser 30% maior do que R$200. Isso quer dizer que nesta operação, o lucro em espécie da operação é R$30 para cada R$100, tá? Então, se 30%, a cada R$100 ele está ganhando 30 a mais. Se ele está vendendo por 200, ele vai sair por R$60, tá? Mas nós podemos fazer a conta, tá? Por que eu vou montar essa conta com vocês? Porque nem sempre esses cálculos vão ser tão simples, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, 30% é 30 por 100, né? Dividido por 100 é igual a 30%. Através de um cálculo de regra de 3, tá? Que a gente já estudou, tá? Coloquei aqui que a gente já tinha estudado anteriormente. Nós temos R$200 equivalem a 100%. X, que é o lucro, equivale a 30%. 200 vezes 30, tá? Tudo isso depois dividido por 100. E nós temos o valor de R$60, tá? Que é o lucro da operação, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor final de venda? O valor final de venda, então, é os 260, porque é os R$200 do preço de custo mais os 60 de lucro do comerciante. Certo, gente? Então, a gente sempre tem que começar a se perguntar, agora, preço de custo, valor final, percentual de prejuízo ou lucro e valor do lucro ou prejuízo, tá? Em toda operação envolvendo, então, os problemas relacionados com a porcentagem, tá? Sobre o custo do produto, o que são as partes obrigatórias? A venda, isso é o valor de venda, o valor do custo, tá? E o lucro, tá? Isso pode ser dados em reais ou em percentual, tá, gente? A gente pode sempre calcular, tá? Para a gente entender melhor os elementos aqui, tá? A gente vai usar C para custo, V para venda, L para lucro, P para prejuízo, tá? Então, aqui é o valor do custo, o valor da venda, valor do lucro, o valor do prejuízo ou os seus respectivos percentuais, tá certo? Para poder resolver, então, tá? A gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, o preço de custo, tá? Ou preço de compra, é sempre igual a 100%, certo? Então, assim, ó, vou comprar uma bala Sete Belo para vender para uma pessoa que estiver passando na rua, tá? Vamos dar um exemplo bobo, tá? Qual é o meu preço de custo? O preço que eu estou gastando, o custo é o valor que eu estou gastando para comprar a bala para poder revender, certo? A venda do produto com juízo, com prejuízo na operação, tá? É sempre igual ao preço, tá? De custo menos o valor do prejuízo, tá, gente? Por quê? Porque se o valor do meu prejuízo é 10, tá? Então eu comprei uma mercadoria por 100 e tive um prejuízo de 10, significa que é 90, é 100 menos 10, tá? Que a gente coloca aqui, ó. Custo menos prejuízo é igual ao valor de venda. Se eu tenho valor de custo de 100, mas perdi 30%, então o meu prejuízo foi de 70%. Se eu tenho um valor de venda de 70% sobre o valor de preço de custo, tá? O meu custo é 100 menos os 30% do prejuízo. É um cálculo simples, gente. É continha de somar e subtrair para construir o raciocínio, tá, gente? Claro que depois a gente vai sempre trabalhar com regra de 3, tá? A venda do produto com lucro na operação é sempre igual à soma do custo mais o lucro da seguinte forma, tá? Custo, tá? O que eu gastei para comprar a mercadoria mais lucro, que é o que eu estou ganhando em cima da venda, é igual ao valor de venda. Então, se me custou 100% a mercadoria, né? Eu comprei por 10, é 100% do 10, tá? R$10. E eu quero ganhar um lucro de 30%, eu ganhei um lucro de 30%, significa o quê? Que eu tenho R$3 aqui em cima que é 30% de 10. E aí eu vendi por quanto? Eu vendi por 13, ou isso é, eu tenho 130% de R$10, certo? Então assim, ó, o que é importante aqui é que vocês tenham o domínio dos cálculos percentuais e da regra de 3. Se vocês, porventura, tiverem dificuldade com o cálculo percentual ou com a regra de 3, vocês têm que revisar os conteúdos que eu dei para vocês lá no início do ano. Vocês têm o material de vocês têm lá na sala de aula antiga todas a regra de 3, porcentagem, todas as contas que envolvem isso para vocês poderem revisar para poder trabalhar nesse conteúdo, tá, gente? Mas eu não vou revisitar isso agora com vocês, nós não temos nem tempo hábil para isso. Então, nós vamos tocar o bonde adiante, tá? E vocês têm que correr atrás para conseguir subir, tá? Se vocês não revisitarem, se vocês tiverem dificuldade e não revisitarem lá a porcentagem
e regra de 3, vocês podem ter muitas dificuldades nesse conteúdo, que é super simples, gente. Quando vocês forem ver agora o exemplo, vocês vão ver que é super simples e vocês, quem dominar a porcentagem regra de 3, tá tranquilo, tá? E aqui também a gente entende que se o custo mais o lucro é igual ao preço de venda, o preço de venda é igual ao custo mais o lucro. É só uma maneira diferente de escrever a mesma coisa. 130, isso é o preço de venda de 130%, 100 é o custo da mercadoria e 30 é o lucro, tá? Vamos lá. O exemplo 1. Qual o preço que é possível vender um produto que teve seu custo de R$ 700 para se ter um lucro final de 15%? Qual é que seria a solução? Então, ó, levando em conta esse raciocínio, ó, o custo mais o lucro é igual ao valor de venda, certo? Eu tendo então que o preço de custo, tá, é de R$ 700. Então, esses R$ 700 vão ser o quê? 100%, porque ali nas premissas que a gente está valendo, sempre tem uma regra que é o preço de custo é sempre 100%, certo? E aí, como é que eu vou saber para fazer o cálculo, por exemplo, de preço, quanto é que eu vou ter o preço de venda, tá? Eu posso primeiro calcular o lucro e somar ao preço de custo, ou simplesmente eu posso fazer direto aqui na regra de 3, porque tem um macete. Primeira coisa que vocês precisam compreender é o seguinte: se eu tenho 100% de um valor, é o valor de custo. Se eu quero saber o valor final, que é com a soma, tá? E eu sei que esse valor do lucro, eu não tenho o valor em dinheiro, mas eu sei que o percentual é 15%, então o meu valor de venda vai ser 115%, vai ser os R$ 100 do custo, mais os 15% do lucro que eu quero ter. E aí, então, o meu valor de venda vai ser 115% do 100% do custo. Então, o que nós vamos fazer? Os 700 sempre vão ser os 100%, e o X aqui, que vai nos dar o quê? O X aqui que nós vamos descobrir vai ser o valor de venda. Ele é 115%, porque eu estou vendendo com 100% do valor do custo, mais os 15% do valor do lucro. E aí, fazendo a regra de 3, multiplicação cruzada, né, gente? 100 vezes X é igual a 700 vezes 115. Fazendo a multiplicação, a gente chegou no número 805. Então, se o produto custou R$ 700, para eu vender ele, tá, com 15% de lucro, eu vou ter que vender ele por R$ 805. Tá certo, gente? Se vocês tiverem dificuldade, voltem o vídeo, vejam novamente, tá? Entrem em contato comigo via e-mail, sempre lembrem de escrever lá no e-mail o nome de vocês, a turma, qual a disciplina, tá? Qual a atividade que vocês estão com dificuldade e qual a questão da atividade que vocês estão com dificuldade. Aí eu consigo ajudar vocês, porque algumas pessoas às vezes mandam para mim assim: professor, não estou entendendo nada. Bom, mas alguma coisa tu tem que ter entendido, nem que seja as primeiras 3 palavras, depois não entendeu mais. Então tem que chegar e dizer assim: não, professor, chegou numa parte ali que eu não sei de onde é que veio esse número, eu não sei como é que calcula isso aqui, eu não sei. Então aí vocês têm que me ajudar a me situar a poder ajudar vocês, tá certo? Não dá para o aluno chegar e dizer para mim assim: não, eu não entendi nada. Não, só um pouquinho. Alguma coisa sempre alguém entende, tá, gente? O pessoal às vezes tá meio preguiçoso, tá meio sem vontade, e aí eu não tô entendendo nada, porque é mais fácil dizer que não entendeu do que tentar entender de se esforçar um pouco, tá, gente? Então vamos lá, preciso que você se esforce um pouco mais. Então vamos lá. Exemplo 2. Qual é o preço que é possível vender um produto que teve custo de R$ 300 para ter um lucro final de 50%? Bom, gente, então vamos lá. Primeira coisa, então, que eu preciso saber de novo, tá? O preço de venda, tá? O que é o preço de venda? É o valor do custo mais o lucro que eu quero ter. Se eu já sei que 300 é o 100%, para saber o valor de venda, eu tenho que somar o quê? O 50% junto com o 100. Então, se 300 é 100%, o X, que é o valor de venda, tá? Ele vai ser o 100 do custo mais o 50% do lucro que ele está dizendo aqui na questão. Vai ser 150, então X vai ser 150. Por quê? Porque eu quero ter um lucro de 50%. O 100 do custo mais o 50 do lucro. E aí faço novamente a multiplicação cruzada, 150 vezes 300 dividido por 100. E aí vai dar o valor de 450 reais. Significa o quê? Que se eu comprar um produto por 300 reais e quiser ter um lucro de 50%, eu vou ter que vender o produto por 450 reais. Vamos para o exemplo 3. Uma pessoa vendeu um automóvel pelo valor de 25 mil reais.
ganhando o valor de 20% sobre o custo. Qual foi o lucro desta pessoa nesta operação? Tá, gente? Então a gente pode ver o seguinte, a primeira coisa, a gente sabe então que 25 mil reais é o valor com o lucro de 20%. Então, o que significa? Se o valor final, tá, vai ser o quê? O valor do custo mais o lucro. Eu sei que o valor do custo é 100%. Se eu sei que é 20% o valor do lucro, eu sei que o valor de venda do carro é 120% de 25 mil. Então, 25 mil representa 120% do valor do custo. E aí, o X vai ser o quê? Vai ser os 20%, tá? Trazendo para cá, vai ser os 20%, que é o valor do lucro que eu tenho na operação. Então, se eu sei que 25 mil são 120% de preço de custo, os 20% que eu estou adicionando aqui vai ser o valor do lucro que eu vou achar. Faço novamente a multiplicação cruzada, tá? Vai ser x vezes 120 é igual a 25 mil vezes 20, tá? Depois, o 120, né, tá multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, vai ser 25 mil vezes 20 dividido por 120. Faço primeiro a multiplicação, depois faço a divisão pelo 120 e acho aqui o valor de 4.166,67 da dízima periódica, mas como a gente arredonda, né, a terceira casa é 6, então a segunda casa de 6 vira 7, tá, gente? Sempre lembre do arredondamento. Então, o que acontece? O carro custava, com um lucro de 20%, 25 mil. Se eu subtrair desses 25 mil os 4.166,67, eu vou achar o valor do custo do carro, que vai ser ali 21.900 ou 800 e qualquer coisa, tá, gente? Então, vamos lá. Exemplo 4. Uma geladeira foi vendida com um lucro final de 35%. Calcule o valor da venda, sabendo que o lucro na operação foi de R$250. Bom, gente, então aqui ele já está me dando que o lucro, tá, é de R$250, é os 35%, é o que a conta me dá. Então, eu quero saber o valor de venda. Então, o que é? É o valor de custo mais os 35%. Então, os R$250 aqui que ele está me dizendo que foi o lucro da operação, e ele está me dizendo que a operação foi feita com lucro de 35%, eu sei que 250 equivale a 35%. E aí eu quero saber o valor da venda. O valor da venda não é o valor do 100% mais os 35% do lucro? Sim, dá os 135. Novamente, faz a multiplicação em x, 135 vezes 250, depois divide por 35, vai dar 964,29. Esse vai ser o valor da geladeira, o valor de venda da geladeira, tá certo? Exemplo 5. Uma casa foi comprada por 20 mil reais e revendida em sucessivos negócios com lucros subsequentes de 10%, 25% e 30%. Nesta operação, qual foi o último preço de venda da casa? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu peguei esses 20 mil reais, tá, de custo e depois vendi com um lucro de 10%. Então, aí, o que eu vou fazer? Os 20 mil reais e a gente aqui, nesse caso, a gente vai fazendo operação por operação, uma de cada vez. Não dá para fazer tudo junto que vai dar engronha. Tem que ser feito passo a passo. A primeira coisa é, lucros subsequentes eu primeiro vendi, fiz uma operação, ganhei 10%, depois fiz uma segunda operação, ganhei 25% de lucro, depois fiz uma terceira operação, ganhei mais 30% de lucro. Então, primeiro a gente faz a de 10, depois a gente faz com o valor que a gente achou, tá? O valor de venda final, tá? Que é o valor do custo mais o lucro. A gente vai usar de base para adicionar 25, depois o valor de 25, o valor de venda, a gente então adiciona os 30% e acha o valor final. Mas a gente vai fazer um por um. Não façam tudo junto, não adianta somar esses percentuais aqui que vai dar bobagem. Não façam isso. Vocês têm que fazer um de cada vez, tá certo, gente? Vocês estão avisados, não façam somado. Vocês têm que fazer um de cada vez. Isso aqui é uma espécie de um juro composto. Por quê? Porque não adianta a gente só somar 10 mais 25 mais 30, porque é 10, depois eu tenho o valor dos 20 mil
com os 10%, depois eu tenho o valor dos 20 mil com os 10, com os 25 e depois com os 30. Então, não, vai ser juro sobre juro aqui, tá? Então, assim, ó, vocês não entendam que não dá para somar, tem que fazer um de cada vez. Então, vamos lá. Se o custo se o valor de venda é o custo mais o lucro, tá? Eu tenho 100 reais dos 20 mil, tá? Perdão, 100% dos 20 mil, mais os... Opa, aqui ficou errado, não é 15, tá? Aqui é 10%, tá? Espera aí que eu vou ter que arrumar isso aqui. Só um pouquinho, gente. Pronto, já foi corrigido. Então é o seguinte, vamos continuando. Bom, refazendo o raciocínio. O custo mais o lucro é igual ao valor de venda. O 100% de 20 mil mais os 10% de lucro são os 110% de lucro que eu vou ter, tá, na operação. Eu vou ter que calcular 110% de 20 mil. Então, se 20 mil são 100%, 110%, que é o valor da venda, tá, são X. Faço a multiplicação cruzada, 20 mil vezes 110 dividido por 100. Vou achar o valor de venda de 22 mil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a próxima operação com o valor base, o valor de custo de 22 mil, não mais os 20, tá, gente? Usem os 22. Vamos lá. Segunda operação. O valor aqui, ó, o valor da casa é 22 mil agora, tá? Que é o valor inicial mais os 10%, deu 22. Só que agora eu vou fazer o quê? A mesma conta. 22 agora virou 100%, porque virou custo, tá? E os 25 de lucro que eu boto aqui junto com o 100 somado, tá? Porque o custo dos 22 mil, que é o 100%, mais os 25%, tá? Eu vou ter os 125%, que é o valor de venda novo. Então, eu vou fazer de novo a regra de 3 e vou chegar, então, no valor de 27.500. E agora, a terceira operação, eu vou usar o quê? O valor base 100%, tá? Que é o valor de custo de 27.500. E vou colocar, então, uns 30% em cima para saber qual vai ser o último, tá? O novo e último valor de venda. Então, 27.500 é 100%, X o valor de venda é 130, os 100 do custo mais os 30 de lucro que eu quero botar. Faço a regra de 3, 27.500 vezes 130 dividido por 100. Vou ter o valor de 35.750, tá, gente? Então, aqui, nesse caso aqui, uma casa foi comprada por 20 mil, teve 10%, pulou para 22 mil, com mais 25% foi para 27.500 e depois com a última operação com 30% de lucro pulou para os 35.750, tá, gente? Então vamos lá. E o último exemplo, uma pessoa vendeu um aparelho de som que custou R$ 1.200 com 40% de prejuízo. Opa, peraí. Então agora nós sabemos então que o valor de venda vai ser menor que o valor de custo. Por quê? Porque o prejuízo é quando a gente compra uma mercadoria para revender por um valor X e vende por um valor menor que a gente usou, que a gente gastou para comprar, né? Então teve realização de prejuízo, tá? A gente perdeu dinheiro, tá? Ele pergunta qual é o valor do prejuízo da operação. Então vamos lá. Se 1.200 equivale a 100%, o 40%, que eu quero saber qual foi o valor do prejuízo da operação, x é igual a 40%, que eu quero saber o quê? O prejuízo da operação. Faço a multiplicação cruzada, tive o resultado de R$ 480 de prejuízo, certo, gente? Então o valor que me sobrou no final da operação é 1.200 menos 480, mas a conta pediu qual é o valor do prejuízo, só o que ele pediu. Então, o valor do prejuízo, se é o que eu perdi na operação, foi R$ 480, tá certo, gente? Mais uma vez, eu digo para vocês, é tranquilo esse conteúdo, tá, gente? Quem tem alguma dificuldade, entre em contato comigo que eu vou ajudar. Entre em contato comigo por e-mail ou por comentário lá na sala de aula, tá? Lá no Classroom. Sempre lembrem de colocar o nome de vocês, a turma de vocês, a disciplina, porque às vezes o pessoal vem e coloca nome, não coloca turma, não coloca disciplina, eu não tenho a menor ideia quem é a pessoa, principalmente agora na pandemia, a gente não está aí no contato praticamente diário, a gente não tem como saber às vezes quem é o aluno ou não se lembra, são tantos, tá? Eu tenho mais de 300 alunos, então não tem como dar essa conta aí. Então se identifiquem, digam a turma, a disciplina, digam qual é a atividade que vocês têm dúvida, ou qual é o conteúdo, qual parte do conteúdo, e
qual questão da atividade ou qual parte do conteúdo vocês estão com dúvida para eu poder ajudar vocês de uma maneira mais rápida, porque às vezes senão a gente perde tempo trocando mensagem. Ah, professor, estou com uma dúvida na atividade 5. Sim, mas qual a questão da atividade 5? Ah, na terceira questão. Bom, agora sim, aí a gente já perdeu tempo. Eu já poderia ter ido lá na atividade 5, ter explicado melhor. De preferência, vocês já digam para mim assim, professor, não estou conseguindo encontrar o resultado, meu resultado está dando diferente, eu não sei porquê. E aí eu vou tentar entender o que está acontecendo de errado. Vocês podem me dizer, eu estou fazendo o cálculo dessa forma, mas não estou chegando no resultado. E aí se vocês me derem o cálculo que vocês estão fazendo, eu já consigo ver onde vocês estão errando, tá certo, gente? E por hoje é só. E façam os exercícios que eu coloquei aqui, tá? No Classroom, e semana que vem tem mais. Até lá, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.